Escolhido. Se você está aqui, ouvindo a minha voz, não é por acaso. O seu espírito estava buscando por uma resposta, uma confirmação. E Deus, em sua infinita sabedoria, guiou você até este exato momento. O que vou compartilhar com você agora não são apenas palavras. É um decreto divino, uma mensagem que tem o poder de reescrever o seu futuro para sempre. A partir de hoje, a sua luta termina. A sua obrigação de carregar o peso do mundo nos ombros, de batalhar incessantemente por cada migalha, chegou ao fim. As suas noites de insônia, se perguntando como as contas serão pagas, como a sua família será sustentada, estão prestes a se tornar uma memória distante, porque Deus, o próprio Criador do universo, está assumindo o controle total da sua vida financeira, da sua saúde, da sua paz. A abundância pela qual você tanto orou, em sussurros e lágrimas, já está a caminho. E aqueles que um dia zombaram da sua fé, que duvidaram das suas promessas, que riram da sua aparente falta, em breve testemunharão a riqueza verdadeira que Deus está revelando através de você para o mundo. Este é o seu tempo. Esta é a sua estação. E absolutamente nada, nem ninguém, poderá deter as bênçãos que já foram liberadas em sua direção. Eu sei o que é sentir essa inquietação na alma. Eu sei o que é olhar para o céu e perguntar: Deus, até quando? Eu vivi dias em que a minha força parecia esgotada, em que a esperança era apenas uma brasa fraca, quase se apagando. Eu me sentia como um guerreiro em um campo de batalha sem fim, lutando sozinho contra gigantes invisíveis. A fadiga não era apenas física, era espiritual. A sensação de remar contra uma maré implacável, de dar um passo para frente e ser arrastado 2 para trás. Talvez você se sinta assim agora. Talvez você esteja no seu limite, a ponto de entregar os pontos, de aceitar que a vida é apenas essa sucessão de batalhas. Mas é exatamente por isso que você foi guiado até aqui, para ouvir a verdade que libertará você. A guerra acabou. Você não precisa mais lutar. A sua função mudou. Antes, você era o soldado na linha de frente. Agora, você é o herdeiro que observa o rei lutar por você. A responsabilidade pela sua provisão não é mais sua, é dele. Pense nisso por um instante. O arquiteto das galáxias, aquele que conhece cada estrela pelo nome, que sustenta o oceano em suas mãos, declarou que a responsabilidade de te fazer próspero é dele. Isso não é um desejo, não é uma esperança vaga, é uma garantia divina. A sua prosperidade não está mais atrelada ao seu suor, ao seu esforço humano, à sua capacidade de fazer acontecer. Ela está fundamentada na fidelidade inabalável de Deus. Imagine um rio que nunca seca, uma fonte que jorra água viva incessantemente, não importa o quanto você beba dela. Essa é a natureza da provisão de Deus para você, seu escolhido. Você foi destinado a viver uma vida de riqueza, não como resultado do seu trabalho exaustivo, mas porque Ele jurou prover para você para sempre. Esta responsabilidade divina é um testamento do seu compromisso inquebrantável com suas promessas. É hora de parar de lutar e começar a confiar neste pacto eterno. Com a responsabilidade dele em prover, você pode finalmente descansar de verdade, sabendo que todas as suas necessidades já foram supridas no reino espiritual e estão apenas aguardando o momento certo para se manifestar no físico. Você não está mais sujeito às incertezas da vida, à volatilidade da economia, às opiniões das pessoas. Você está caminhando na certeza da provisão dele. Sua riqueza será um reflexo do amor dele por você. E à medida que você abraça essa verdade, você experimentará uma paz que excede todo o entendimento. Uma paz que não vem da ausência de problemas, mas da presença da certeza. Essa paz não está apenas na abundância que você receberá,
mas em saber que o seu futuro está seguro nas mãos dele. No momento em que você aceitou o seu chamado divino, mesmo sem entender completamente, uma mudança sísmica ocorreu no universo. Você transitou de uma vida de esforço para uma vida de provisão sobrenatural. Os dias de trabalhar até a exaustão, de temer o desconhecido e de batalhar contra a escassez ficaram para trás. De agora em diante, você vive na abundância das promessas de Deus. O que antes parecia uma escalada íngreme e constante, agora se torna um caminho suave, onde você é carregado sem esforço pela graça e pelo favor de Deus. Essa nova realidade que se abre para você não é um sonho distante, é o seu direito de nascença como filho do Altíssimo, como um escolhido para um propósito maior. Mas essa paz era apenas o começo. O que Deus me revelou em seguida foi a verdadeira razão de tudo. Sua vida passou a operar sob uma nova lei, a lei do Espírito, que anula a lei do esforço e da dúvida que antes governava seus dias. Antes, você tentava decifrar o mapa da vida com a lógica humana, onde cada passo precisava ser calculado, cada recurso contado, cada risco medido. Era um jogo de xadrez exaustivo contra um adversário invisível, e você se sentia constantemente em xeque. Mas Deus, em um único movimento de graça, virou o tabuleiro. Ele não lhe deu um mapa melhor. Ele lhe entregou uma bússola celestial. Uma bússola que não aponta para o norte geográfico, mas para o centro da vontade dele. Ela aponta sempre para a promessa, ignorando as montanhas de impossibilidade e os vales de escassez que o mapa antigo insistia em mostrar. E com essa nova direção vem uma nova compreensão. Essa abundância que flui para você não é para ser acumulada, mas para ser derramada. Você foi escolhido não para se tornar um reservatório que retém a bênção, mas para ser um canal vivo através do qual a glória de Deus se manifesta na terra. Sua prosperidade se tornará a fonte para outros. Sua cura se tornará a esperança para os doentes. Sua paz se tornará o refúgio para os aflitos. Sua vida se torna um testemunho vivo, uma prova irrefutável de que o reino de Deus não é feito de palavras, mas de poder e demonstração. As pessoas olharão para você e não verão apenas alguém que deu sorte, mas verão a fidelidade de um Deus que cumpre o que promete. Eu compreendi que a prosperidade era a ferramenta e a paz o ambiente de trabalho. Mas ainda faltava a peça central, a missão que daria sentido a toda essa transformação. Mas essa bússola celestial não me transportou magicamente para a terra prometida. Ela me guiou diretamente para o meio do deserto. E foi ali, no silêncio ensurdecedor da provação, que a minha verdadeira jornada como escolhido começou. Porque uma coisa é ouvir a promessa de Deus no topo da montanha, com a glória ao seu redor. Outra completamente diferente é se apegar a essa promessa no fundo do vale, quando tudo o que seus olhos veem é areia, sequidão e a miragem da derrota. O mundo ao meu redor não mudou da noite para o dia. As contas continuaram a chegar. O telefone continuou a tocar com cobranças. A geladeira, por vezes, parecia ecoar o vazio que eu sentia na alma. A voz de Deus, que antes soava como um trovão de certeza, agora parecia um sussurro distante, abafado pelo barulho ensurdecedor da minha realidade. E foi nesse deserto que um novo tipo de luta começou. Não era mais a luta física do esforço, mas a agonia da espera. A guerra contra a dúvida. Sussurros venenosos começaram a rastejar na minha mente nas horas mais silenciosas da madrugada. Escolhido, olhe para você. Onde está a sua abundância? Onde está o Deus que prometeu lutar por você? Talvez você tenha ouvido errado. Talvez tenha sido apenas o eco do seu próprio desespero. Eram pensamentos que pareciam meus, mas eu sabia que vinham de um lugar de escuridão,
projetados para me fazer soltar a única coisa que eu ainda tinha, a promessa. Eu olhava para os outros, para aqueles que pareciam prosperar com seus próprios esforços, seguindo as regras do mundo, e a comparação era uma faca afiada no meu espírito. Por que é tão difícil para mim? Eu perguntava. Por que o meu caminho precisa ser este, de aparente abandono? Houve momentos em que eu caí de joelhos, não em adoração, mas em exaustão. Lágrimas quentes rolavam pelo meu rosto, molhando o chão seco da minha provação. Eu gritei para Deus, não com raiva, mas com a dor de um filho que não entende o silêncio do pai. Eu confiei em Ti, eu entreguei tudo, porque o Senhor me trouxe até aqui para morrer de sede. Eu estava no meu limite. A fé que eu achava ser uma rocha parecia se esfarelar como arenito sob a pressão. Eu estava na encruzilhada final, o ponto de ruptura onde ou você se quebra de vez, ou você é refeito de uma maneira que nunca imaginou ser possível. E foi ali, no ponto mais baixo, no momento em que a minha força humana se esgotou completamente, que algo mudou. Eu não ouvi uma voz audível, não vi um anjo. O que eu senti foi uma rendição total e absoluta. Eu parei de lutar contra o silêncio, parei de tentar entender a lógica de Deus, parei de exigir que Ele agisse no meu tempo, da minha maneira. Com a respiração entrecortada, eu sussurrei as palavras que mudaram tudo. Seja feita a tua vontade, não a minha. Se este deserto é o meu lugar agora, então eu vou aprender a encontrar o teu maná aqui. Se o silêncio é a tua resposta, eu vou aprender a ouvir a tua voz nele. Eu não confio mais no que meus olhos veem. Eu escolho confiar unicamente em quem tu és. Naquele instante, a paz que excede todo entendimento voltou. Não porque a situação mudou, mas porque eu mudei. A guerra não era contra a falta, era contra a minha necessidade de controle. A batalha não era contra as circunstâncias, era contra a minha autossuficiência. Se você já se sentiu nesse deserto, se você conhece o gosto amargo da dúvida, mas ainda assim, aí no fundo da sua alma, sabe que a sua vitória está chegando, escreva nos comentários, minha estação mudou. Porque ao declarar isso, você está profetizando sobre o seu vale de ossos secos. Você está dizendo ao universo que a sua fé não depende do que você vê, mas daquele em quem você crê. E então, as pequenas coisas começaram a acontecer. Uma ligação inesperada de alguém pagando uma dívida antiga, um alimento que aparecia na minha porta, de uma fonte que eu desconhecia. Uma palavra de encorajamento de um estranho que soava exatamente como o que Deus me diria. Não era o dilúvio de abundância ainda. Eram as primeiras gotas de chuva no deserto, provas sutis, quase imperceptíveis para o mundo, mas para mim eram milagres monumentais. Eram a confirmação de que Ele estava ali o tempo todo. Ele não estava em silêncio. Ele estava me ensinando a ouvir em uma nova frequência. O deserto não era um lugar de punição, era um campo de treinamento. Ele estava me esvaziando do orgulho, da dúvida e da confiança própria para que pudesse me encher de algo muito maior. Eu pensava que o deserto tinha sido o teste final. Mal sabia eu que era apenas a preparação para a primeira porta que ele iria abrir. Essa rendição não transformou a areia em grama verde da noite para o dia. O cenário externo permaneceu o mesmo, mas a atmosfera interna foi completamente alterada. O sol que antes me castigava, agora parecia aquecer uma nova esperança. O silêncio que me ensurdecia, agora se tornou um espaço sagrado, um lugar de escuta atenta. A guerra havia terminado, não com uma vitória minha, mas com o fim da minha resistência. Minhas mãos, que antes se fechavam em punhos, tentando segurar as rédeas da minha vida, finalmente se abriram em um gesto de entrega. E é somente com as mãos abertas que se pode receber. Eu aprendi que o maior obstáculo para o milagre
Não era a minha circunstância, mas a minha teimosia em tentar ser o meu próprio Deus. Eram esses pequenos sinais, essas migalhas de pão divinas deixadas no caminho que reconstruíram a minha fé, não em um grande salto, mas tijolo por tijolo. Deus não estava interessado em um espetáculo para a plateia do mundo. Ele estava interessado em uma conversa íntima comigo. Um grande milagre público talvez alimentasse o meu ego, mas eram esses pequenos sussurros de provisão que nutriam a minha alma e me lembravam: eu estou aqui, eu vejo você, eu não te esqueci. Cada gesto era uma lição. A verdadeira abundância não é ter os celeiros cheios, mas saber que o padeiro celestial conhece o seu endereço e nunca falha em entregar o pão de cada dia. O deserto tem uma maneira brutal, mas eficaz, de nos ensinar a diferença entre necessidade e desejo. Ele queima as ilusões do que pensávamos ser essencial e nos deixa apenas com o que é eterno. Ali, eu aprendi a celebrar um copo de água fresca como um banquete. Aprendi que a minha identidade não estava no meu saldo bancário ou no meu sucesso, mas no fato de que eu era amado por um Deus que me conhecia pelo nome. Ele estava forjando em mim uma resiliência espiritual que nenhuma universidade poderia ensinar. Era a forja da aflição, onde o caráter é purificado e a dependência nele se torna tão natural quanto respirar. E foi então, nesse estado de rendição, com as mãos abertas e o coração quieto, que o verdadeiro despertar aconteceu. Não foi um trovão, não foi um terremoto. Foi como o nascer do sol no deserto, lento, silencioso, mas inegável. A luz não baniu a escuridão de uma só vez. Ela a transformou. As sombras que antes me aterrorizavam, agora revelavam a textura da areia, a beleza austera de um lugar que eu antes só via como punição. Eu comecei a perceber que Deus não estava me ensinando a sobreviver ao deserto. Ele estava me ensinando a enxergar no escuro. Ele estava ajustando a minha visão espiritual. O mundo ao meu redor começou a parecer diferente, embora nada tivesse mudado. Era como se eu tivesse vivido a vida inteira ouvindo uma estação de rádio com chiado e, de repente, alguém girou o dial para a frequência exata. A melodia sempre esteve lá, mas eu não conseguia ouvi-la com clareza por causa do barulho da minha própria ansiedade. A primeira revelação que inundou a minha alma foi esta: a fé não é a força para lutar até vencer. A fé é a paz para descansar até que Deus vença por você. Eu havia entendido tudo errado. Eu achava que ser um escolhido significava ser um super-herói espiritual, com uma força de vontade inabalável para enfrentar o inimigo. Mas a verdade é que ser um escolhido é se tornar como uma criança, com uma confiança tão absoluta no poder do Pai que a luta se torna irrelevante. A sua única responsabilidade é segurar a mão dele. É parar de olhar para as ondas e manter os olhos fixos em quem te chamou para andar sobre elas. Esta paz não era uma emoção passageira, era uma substância. Era um escudo espiritual que não impedia as flechas de virem, mas as tornava inofensivas ao me atingir. A dúvida vinha, mas ricocheteava nessa paz. O medo se aproximava, mas não encontrava lugar para pousar. Eu comecei a entender que a riqueza que Deus havia prometido não era algo que eu precisava perseguir lá fora. Era algo que eu precisava despertar aqui dentro. A verdadeira prosperidade é um estado de espírito. É a certeza interior da provisão que existe antes mesmo da manifestação exterior. É sentir-se um milionário na alma, mesmo quando a sua conta bancária ainda diz zero. Porque você não está confiando no dinheiro, você está conectado à fonte de todo o dinheiro. Você entende isso? A sua situação atual, essa dificuldade que você está passando, não é um sinal de que Deus te abandonou. É o seu campo de treinamento. Ele está te ensinando a sentir a riqueza na ausência dela, para que quando ela vier, ela não te possua. Para que você seja um mestre sobre ela,
e não um escravo dela. Ele está forjando em você a única coisa que o dinheiro não pode comprar: a paz que vem de saber quem você é e a quem você pertence. Foi nesse momento de clareza que eu senti Deus me entregar algo no espírito. Era uma chave antiga, pesada, mas que se encaixava perfeitamente na minha mão. E eu ouvi em meu coração: esta não é a chave para o tesouro, esta é a chave para a paz. Com ela, você não precisa mais arrombar portas, você não precisa mais lutar contra as fechaduras. Você simplesmente caminha até a porta que eu te mostrar, e ela se abrirá. Porque a paz é a chave mestra que destranca a provisão, a cura, a restauração. Pare de buscar as bênçãos, busque a minha paz e todas as outras coisas lhe serão acrescentadas. Essa chave não era um objeto, era uma percepção. Era a compreensão de que o meu estado interior determinava a minha realidade exterior. Se você está sentindo essa mudança, se o seu espírito está despertando para essa verdade, escreva nos comentários: a chave me foi entregue. Declare isso sobre a sua vida. Tome posse da paz que Deus está liberando para você hoje, agora mesmo. Essa revelação mudou a forma como eu orava. As minhas orações desesperadas de "Deus, por favor, me ajude", se transformaram em declarações tranquilas de "Pai, eu te agradeço porque a tua paz me guarda e a tua provisão já está a caminho". Eu parei de apresentar a Deus os meus problemas e comecei a apresentar aos meus problemas o meu Deus. Eu falava com a montanha da dívida, não sobre ela. Eu falava com o gigante da escassez, não sobre ele. A minha postura mudou de um mendigo suplicante para a de um filho que sabe que a herança já é sua. E o universo, de alguma forma, começou a responder a essa nova frequência. As coisas não aconteceram de uma vez, mas a sincronicidade se tornou a minha nova normalidade. Pessoas que eu não via há anos me ligavam do nada para oferecer uma oportunidade. Ideias de negócios surgiam em minha mente durante o sono com uma clareza que não poderia vir de mim. Eu encontrava dinheiro no bolso de uma calça que eu não usava há meses, exatamente a quantia que eu precisava para algo específico. Eram pequenos acenos do céu, pequenos lembretes de que a engrenagem do milagre já havia começado a girar. Cada evento era uma confirmação: a paz vem primeiro. A paz é o solo fértil onde as sementes da promessa podem finalmente germinar. Eu estava sendo curado da ansiedade, da necessidade de entender tudo, da urgência humana. Eu estava aprendendo a viver no ritmo da graça. O deserto ainda estava lá fora, mas dentro de mim, um jardim secreto havia começado a florescer. E eu sabia, com uma certeza que arrepiava a minha alma, que era apenas uma questão de tempo até que o meu mundo interior se manifestasse do lado de fora. Mas a primeira porta que a chave da paz abriu não foi a que eu esperava. A primeira porta que a chave da paz abriu não foi a porta de um palácio, nem a de um cofre forte. Foi a porta de uma rejeição. Eu sei, não era isso que você esperava ouvir. E acredite, não era o que eu esperava viver. Com essa nova paz me preenchendo, com essa certeza inabalável pulsando em meu peito, eu vi uma oportunidade que parecia perfeita. Tinha todas as características de uma porta aberta por Deus. Parecia lógica, promissora e estava bem na minha frente. Eu caminhei até ela com a confiança de um herdeiro. Eu não forcei, não lutei. Eu simplesmente inseri a minha chave de paz, girei e... nada. A porta não só não se abriu, como se trancou com um clique alto e definitivo. A oportunidade me foi negada, na minha cara. Por um instante o ar me faltou. O deserto que eu acabara de deixar para trás pareceu me chamar de volta. O eco dos sussurros da dúvida ameaçou retornar. Viu só? Nada mudou. Essa sua paz é uma ilusão. Mas foi ali, no silêncio daquele não que ecoava em meus ouvidos, que a verdadeira função da chave me foi revelada. A minha paz não vacilou. Foi como se um escudo invisível tivesse se levantado ao meu redor.
Em vez do desespero que eu sentiria antes, uma calma profunda tomou conta de mim, e uma nova voz, a voz da sabedoria divina, falou ao meu coração com uma clareza impressionante. Eu não fechei essa porta para te punir, eu a fechei para te proteger. O que estava atrás dela era bom, mas não era o meu melhor para você. Era um atalho que te levaria a um destino menor. Eu te prometi um reino, e você estava se contentando com uma cabana. Naquele momento, eu entendi. A primeira prova da minha fé não era receber um sim, mas era manter a paz diante de um não. Era confiar que o Deus que fecha portas é o mesmo Deus que abre os mares. A rejeição não era um sinal de fracasso. Era a primeira confirmação tangível de que Ele estava, de fato, no controle, me guiando por um caminho que a minha lógica humana jamais poderia traçar. A partir daquele dia, a minha sintonia com o céu se intensificou. Eu comecei a perceber a linguagem secreta de Deus, os sinais que Ele deixa no caminho para os seus escolhidos. Você já percebeu isso? Os números repetidos que aparecem no relógio, na placa de um carro, no recibo de uma compra. Eu comecei a ver sequências como 1111, 454, 777 em todos os lugares. No começo, eu achava que era coincidência, mas a frequência era tão absurda que se tornou inegável. Cada sequência era como um pequeno aceno do meu pai, dizendo: "Estou aqui, você está no caminho certo. Continue confiando." Eram piscadelas do universo me lembrando que eu não estava sozinho e que a matriz divina estava se alinhando ao meu favor. Os meus sonhos também mudaram. Antes eram confusos, reflexos das minhas ansiedades. Agora se tornaram vívidos, proféticos. Certa noite sonhei que estava em um labirinto escuro e a única coisa que eu tinha era aquela mesma chave antiga na mão. A chave começou a brilhar e, em vez de mostrar a saída, ela iluminava o chão à minha frente, revelando onde eu deveria pisar, passo a passo. Eu acordei com uma certeza: eu não preciso ver o destino final, só preciso confiar na luz para o próximo passo. As sincronicidades se tornaram a minha nova realidade. Eu pensava em alguém que não via há anos, e essa pessoa me ligava horas depois oferecendo ajuda ou uma palavra que eu precisava ouvir. Eu precisava de uma informação específica para um projeto e abria um livro aleatoriamente na página exata que continha a resposta. Não eram mais migalhas, eram banquetes de confirmação. Deus não estava mais sussurrando. Ele estava conversando comigo o dia inteiro, através de tudo e de todos. Ele estava me mostrando que a realidade que nós vemos é apenas uma fina camada, e por baixo dela existe uma coreografia divina acontecendo a todo instante em nosso favor. Se você também tem recebido sinais, se Deus tem falado com você através de números, sonhos ou encontros inesperados, escreva nos comentários: "Eu estou atento aos sinais." Declare que os seus olhos espirituais estão abertos para a linguagem do céu. E então veio a prova final, a manifestação que selou a minha fé para sempre. Após semanas vivendo nessa nova frequência de paz e atenção aos sinais, recebendo os nãos com gratidão e seguindo a luz para o próximo passo, algo aconteceu. Eu não estava procurando. Eu não estava pedindo, eu estava simplesmente em paz, cuidando do meu jardim interior. O carteiro tocou a minha campainha com um envelope que eu não esperava. Dentro dele havia um cheque. Não era de um trabalho que eu tinha feito, nem de um empréstimo. Era a restituição de um imposto antigo, um erro de cálculo do governo de anos atrás que eu nem sabia que existia. O valor era exatamente a soma de todas as minhas dívidas urgentes, com um extra que me permitiria viver tranquilamente por 3 meses. Eu caí de joelhos, com o cheque em minhas mãos trêmulas. As lágrimas que vieram não eram de desespero, como no deserto. Eram de pura, avassaladora e incontrolável gratidão. Não era sobre o dinheiro, era sobre a fidelidade dele. Era a prova, a confirmação.
O carimbo de Deus na minha alma dizendo: eu te disse que a luta tinha acabado. Eu te disse que a responsabilidade era minha. Aquela foi a primeira gota da chuva que estava por vir. Mas eu não fazia ideia da tempestade de bênçãos que se aproximava. Aquele cheque em minhas mãos não era papel, era uma promessa materializada. Não era tinta, era a caligrafia de Deus confirmando cada palavra que Ele havia sussurrado para mim no deserto. Segurar aquele pedaço de papel foi como segurar a mão do próprio Criador. Naquele momento, uma onda de clareza me inundou, mais poderosa que qualquer emoção que eu já havia sentido. Eu entendi que o cheque não era a bênção. A bênção tinha sido o deserto. A bênção tinha sido a espera, o silêncio, a porta fechada, a fé forjada no fogo da provação. O cheque era apenas a consequência, a evidência visível de uma transformação que já havia acontecido invisivelmente dentro de mim. A luta não acabou quando o dinheiro chegou. A luta acabou quando a paz chegou. O dinheiro foi apenas o troféu que Deus me entregou depois que Ele já tinha vencido a guerra dentro do meu coração. Você entende a profundidade disso? A sua vitória financeira não virá para te dar paz. A sua paz é o que vai dar à luz a sua vitória financeira. Eu olhei para o meu reflexo no espelho naquele dia e não reconheci o homem que me encarava. Os olhos não eram mais os de um guerreiro cansado, perscrutando o horizonte em busca do próximo ataque. Eram os olhos de um filho que finalmente entendeu o seu lugar na casa do pai. A postura curvada pelo peso da responsabilidade deu lugar a ombros eretos, não por arrogância, mas por um descanso profundo. Eu não era mais um sobrevivente. Eu era um herdeiro. A minha identidade havia passado por uma metamorfose completa. Eu compreendi que Deus não estava interessado em me dar coisas. Ele estava interessado em me transformar na pessoa que poderia administrar reinos. A escassez não estava nas minhas finanças, estava na minha mentalidade. E o deserto foi a cirurgia divina para remover o câncer da dúvida, da autossuficiência e do medo. Agora, curado, eu estava pronto para receber não apenas o suficiente para sobreviver, mas o transbordante para viver a minha missão. E então, o que era um gotejar se tornou um rio. A tempestade de bênçãos não veio como um furacão destrutivo, mas como uma chuva de verão constante que encharca a terra seca e faz a vida brotar em todos os cantos. O favor de Deus começou a me seguir como uma sombra. Pessoas que eu mal conhecia me ofereciam parcerias em negócios que floresciam da noite para o dia. Ideias que Deus me dava em sonhos se tornavam projetos lucrativos com uma facilidade que desafiava a lógica. As portas não apenas se abriam, elas eram arrancadas das dobradiças para que eu passasse. Eu percebi que a abundância de Deus não é como um balde que você enche com esforço. É como um oceano. Você não precisa criar as ondas. Você só precisa aprender a surfar nelas. A sua única tarefa é manter o equilíbrio na prancha da fé e da paz. E a onda do favor dele te levará a praias que você nunca sonhou em alcançar. A minha relação com o dinheiro mudou para sempre. Antes, eu o via como um mestre a ser servido, um recurso limitado pelo qual eu precisava lutar. Agora, eu o vejo como um servo, uma ferramenta, um soldado sob o meu comando para cumprir as ordens do rei. O dinheiro se tornou apenas um dos muitos recursos que Deus estava me entregando. Ele me deu sabedoria para multiplicá-lo, discernimento para investi-lo e, o mais importante, um coração generoso para distribuí-lo. Porque a verdadeira transformação aconteceu quando eu entendi o propósito de tudo aquilo. A riqueza não era para mim, era através de mim. Eu não fui escolhido para me tornar um reservatório, acumulando bênçãos para meu próprio deleite. Eu fui escolhido para me tornar um aqueduto, um canal vivo por onde os rios de águas vivas de Deus pudessem fluir para um mundo sedento.
Se você sente no seu espírito que a sua função está mudando, que você está sendo preparado não apenas para receber, mas para distribuir a glória de Deus, escreva nos comentários com fé: eu sou um canal. Porque ao declarar isso, você está dizendo a Deus que você entendeu a missão. Você está se posicionando para que a abundância dele flua através de você sem limites. A minha vida se tornou um testemunho ambulante. As mesmas pessoas que zombaram da minha fé cega no deserto, agora me procuravam pedindo conselhos. Elas viam a casa, o carro, a prosperidade, mas o que realmente as intrigava era a paz que não me abandonava. Elas queriam saber o segredo, e com lágrimas de alegria eu podia finalmente dizer: o segredo não é o que eu fiz, o segredo é em quem eu descansei. Cada bênção material se tornou uma oportunidade de falar da provisão celestial. Cada sucesso se tornou um púlpito para pregar sobre a fidelidade de Deus. Eu entendi meu chamado. Minha missão não era ser rico. Minha missão era manifestar o reino de Deus na terra. Era mostrar às pessoas, através da minha própria vida, que existe uma maneira melhor de viver. Uma vida sem luta, sem ansiedade, sob o cuidado constante e abundante de um Pai que nos ama mais do que podemos imaginar. Eu pensei que receber a promessa era o fim da jornada, a linha de chegada. Mas eu estava enganado. A bênção não era o destino, era o ponto de partida para a minha verdadeira missão. A bênção não era o destino, era o ponto de partida para a minha verdadeira missão. Eu pensava que a linha de chegada era ter a conta bancária cheia e a despensa farta. Mas Deus, em sua infinita sabedoria, me mostrou que aquilo não era a linha de chegada, era o posto de abastecimento. Ele não me encheu para que eu pudesse me aposentar em conforto. Ele me encheu para que eu tivesse o combustível necessário para a jornada mais desafiadora e gloriosa da minha vida. A pergunta de Deus para mim mudou. No deserto, a pergunta era: você confia que eu vou te dar? Agora, no palácio da provisão, a pergunta se tornou: você confia em mim o suficiente para dar o que eu te dei? A minha nova guerra não era contra a escassez lá fora, era contra o egoísmo aqui dentro. O primeiro teste desta nova fase veio de forma rápida e implacável. Eu havia acabado de fechar um negócio que, sozinho, rendeu mais do que eu ganhava em um ano inteiro. Eu olhava para aquele valor no extrato bancário e sentia o calor da segurança, a sensação de finalmente consegui. Mas naquela mesma noite em oração, eu senti uma instrução clara, inconfundível, no meu espírito. Não era uma voz audível, mas um saber que era mais real do que a minha própria respiração. Deus estava me pedindo para pegar uma porção significativa daquele dinheiro, uma quantia que me deixava desconfortável, e entregá-la a uma família da minha comunidade que passava por uma crise silenciosa, sem que ninguém soubesse que vinha de mim. A minha mente lógica entrou em pânico. Mas, Senhor, eu acabei de receber. Eu preciso de uma reserva. Isso não é prudente. É o meu colchão de segurança. O medo de voltar ao deserto tentou me agarrar com suas garras geladas. Mas então, a voz da paz, aquela mesma que me sustentou na sequidão, sussurrou: eu sou o seu colchão, eu sou a sua reserva. O dinheiro é apenas um servo. Você vai obedecer a ele ou a mim? E eu entendi. A prova não era sobre dinheiro, era sobre senhorio. Quem estava no trono do meu coração? Eu ou ele? Com as mãos trêmulas e o coração em paz, eu obedeci. Na manhã seguinte fiz a transferência anônima. E no instante em que o dinheiro saiu da minha conta, eu não senti perda. Eu senti uma liberação. Eu senti uma alegria tão profunda, tão pura, que era 1000 vezes mais valiosa do que a quantia que eu havia doado. Eu havia passado no teste. Eu havia provado a Deus e a mim mesmo que eu era um canal, não um beco sem saída. E é aqui,
escolhido, que a minha história se torna o seu manual de instruções. Deus não está te abençoando para que você construa muros mais altos ao redor da sua segurança. Ele está te abençoando para que você se torne uma porta para os outros. A sua prosperidade tem um propósito que transcende o seu conforto. Ela é a ferramenta para manifestar o amor, a generosidade e o poder dele na vida de outras pessoas. A sua obediência em dar, em servir, em agir de acordo com a direção dele, mesmo quando não faz sentido, é o que mantém o fluxo divino aberto. Pense no Mar Morto. Ele só recebe, nunca dá. E por isso, nada vive nele. Deus está te chamando para ser um rio, não um mar estagnado. Quanto mais você libera, mais a fonte te envia. A sua obediência é a chave que destranca níveis de abundância que a sua mente nem consegue conceber. Sua missão agora é viver de uma maneira que confunda o mundo. É pagar o bem com o bem. Perdoar quando a lógica diz para guardar rancor, dar quando o mundo diz para acumular, descansar quando o mundo diz para se desesperar. Sua vida deve se tornar um paradoxo divino, uma anomalia celestial que faz as pessoas perguntarem qual é o seu segredo. E você poderá responder com a autoridade de quem viveu. O meu segredo é que eu parei de lutar, eu entreguei o controle. Eu apenas obedeço ao próximo passo que ele ilumina. A sua verdadeira riqueza não será medida pelo seu saldo bancário no final da vida. Será medida pelas almas que foram tocadas, pelas vidas que foram transformadas, pelas esperanças que foram restauradas, porque você ousou obedecer. Você foi escolhido para deixar um legado, não de prédios e fortunas, mas de impacto eterno no coração das pessoas. Este é o seu chamado. Este não é o fim da sua jornada, é o verdadeiro começo. A luta acabou. A missão começa agora. O que você fará com a chave da paz e com a abundância que ele está derramando em suas mãos? Se esta mensagem incendiou a sua alma e confirmou o que o seu espírito já sabia, então não hesite. Este é o seu momento de se posicionar. Inscreva-se agora mesmo neste canal e junte-se ao exército de escolhidos que estão despertando para o seu verdadeiro propósito. Agora, faça algo poderoso. Vá até os comentários e escreva com toda a sua fé: eu aceito a minha missão. Cada letra que você digita é um decreto, uma declaração ao céu de que você entendeu o chamado e está pronto para obedecer. Sua primeira tarefa, como um canal de bênçãos, começa agora. Curta este vídeo para que esta chama se espalhe. E compartilhe esta mensagem com pelo menos uma outra pessoa que você sabe que precisa ouvir isso. Seja a resposta para a oração de alguém hoje. E, o mais importante, não saia daqui pensando que acabou. A instrução de Deus para você não para aqui. Ative o sino de notificações, porque o que ele vai revelar a seguir é o próximo passo prático do plano dele para a sua vida. O despertar apenas começou, e você não vai querer perder a próxima direção divina. Fique comigo, sua transformação está em andamento.